Bora falar de seleção brasileira! Olha que essa data FIFA promete, hein? Pode prometer para o bem, pode prometer para o mal. O fato é que, olhando para a classificação, muita gente está tranquila, o Ancelotti está chegando, mas será que de fato essa tranquilidade toda com a chegada do Ancelotti vai se refletir nessa data FIFA? Que é uma data FIFA perigosa contra Equador e Paraguai, hein? Vamos discutir muito tudo isso, mas antes, claro, eu vou dar o meu olá, porque independentemente da hora que você estiver assistindo, bom dia, boa tarde, boa noite, é outro papo. Então, olá, Monique Danello, que acompanha a seleção brasileira de perto aqui na TNT. É, é, como é que é aquela frase do Botafogo, que o pessoal fala? É dia de É Botafogo? tempo de Botafogo. É tempo de Botafogo. Na seleção brasileira, a frase seria: é tempo de Carlo Ancelotti? Tudo bem, Monique? Tudo bem, Ru? Um abraço para você, para a galera que está acompanhando o vídeo aqui com a gente, já na expectativa por essa estreia do Ancelotti, né? Concordo com você, é tempo de Carlo Ancelotti. Não é ilusão de ótica, não é inteligência artificial. Sim, ele está entre nós, ele está treinando a seleção brasileira e ele está a pouquíssimos momentos da estreia dele como técnico da seleção brasileira, algo que parecia inimaginável, tão distante, agora vai acontecer, mas não é uma estreia tranquilinha não, né, Rodrigo? Não é uma estreia tranquila. Para a galera ter uma noção aqui rapidamente, mais para frente, nesse vídeo a gente vai falar sobre a perspectiva da seleção brasileira no pior cenário e no melhor cenário, mas a Argentina é a líder disparada com 31 pontos, o Equador vem logo atrás com 23 pontos na segunda colocação, isso que o Equador já teve 3 pontos sacados ali no tribunal, teria 26 pontos, o Uruguai é o terceiro com 21, a seleção brasileira também tem 21 pontos, está na quarta posição, e na quinta posição o Paraguai com 21 pontos, os três empatados ali naquela região. Completando nessas eliminatórias os classificados para a Copa do Mundo de maneira direta, Colômbia tem 20 pontos na sexta posição e na sétima posição a Venezuela com 15 pontos na repescagem, os últimos três, Bolívia, Peru e Chile. Bom, antes da gente falar um pouquinho sobre a questão envolvendo escalação, sobre o que ele falou, ou melhor, sobre o que nós pudemos ver, né, eu acho que a gente tem que falar um pouquinho do que foi a entrevista coletiva dele antes da partida, né, Monique? Porque me pareceu muito misterioso, de fato, cauteloso, melhor dizendo, em relação a abrir informações, né? Até tentaram tirar esquema tático, escalação, o que ele pensa sobre centroavante, o que ele pensa sobre lateral, para tentar projetar um pouco mais aquilo que nós vamos ver em campo com o Carlo Ancelotti, Monique. Mas você pode trazer aqui para a gente, inclusive, esses detalhes. Ele realmente é muito carismático, mas ele não entrega praticamente nada de informação ali para a gente projetar o que vai ver em campo, né? Eu diria que ele é muito carismático e muito sagaz também, porque ele consegue sair muito fácil das pegadinhas, né, das possíveis pegadinhas, seja com perguntas, né, que podem fazer com que ele acabe vazando alguma informação. Ele é muito perspicaz nesse sentido e ele também é muito sagaz para sair de questões que possam levantar polêmicas, como é o fato envolvendo a entrevista que o Danilo deu para o Romário, que está repercutindo muito no dia de hoje aqui no Brasil. Então, ele tem essa sagacidade, claro, né, fruto da experiência do Carlo Ancelotti. Estamos falando de um dos técnicos mais vitoriosos do mundo, que já trabalhou com alguns dos maiores jogadores do mundo, mas o carisma é especial, né? Eu me lembro que ele falou na apresentação sobre a alegria dele, o jeitão assim que ele fala, os italianos até não são muito assim, mas eu sou. E isso ficou claro, né? Tem alguns momentos ali de risada, quando uma colega equatoriana pergunta para ele, na pergunta fala, professor, não sei o que ele fala. Adoro ser chamado de professor, gosto disso. Quando falou sobre o trote, né, o tradicional trote da seleção, que quem é novato vai para a primeira convocação, sobe na cadeira no jantar para cantar, ele, né, apesar de ser o Carlo Ancelotti, é a primeira convocação dele, ele falou que poderia cantar Alejandro Sanz, Andrea Bocelli, quem sabe um samba. Foi bem divertido e até quando foi perguntado como está sendo esse início no Brasil, o que ele está achando, ele falou, foi ótimo, passei, recebi muito carinho, vamos ver amanhã, porque no fim o que vai dizer como está sendo o início no Brasil é amanhã, né, Rodrigo? Ele não veio para passear, né? Ele veio para fazer a seleção brasileira alcançar o hexacampeonato. E, de fato, muito mistério, e agora a gente vai mergulhar um pouco nisso, né? Aliás, será que
teremos ele cantando Andrea Bocelli e o Alejandro Sanz na Será CBF incrível, TV? né? Seria fenomenal, né? Se acontecer, Eu tem que vou ser entregar, divulgado. tu se emocionas. Imagina, em cima da cadeira lá, que É, isso. será que ele vai cantar a versão do Alejandro Sanz ou de Menos é Mais? Também é É, uma podia, dúvida. né? Que aí já junta o samba com o Alejandro Sanz, mas bom demais. Essa simpatia é algo muito legal e para conquistar o povo brasileiro, acho que isso é extremamente necessário, né? Vamos lá. Vai ser um duelo muito difícil essa estreia do Carlo Ancelotti. A última derrota do Equador em casa foi em junho de 2021 contra o Peru. Estamos falando quase que exatamente 4 anos de lá para cá. 13 vitórias e 5 empates. E o Sebastião BKSS bancou jogar em Guayaquil. Ele não foi jogar em Quito, onde tem altitude, né? Ele falou, não, vamos jogar em Guayaquil, porque tem muito jogador que não está acostumado com altitude aqui no Equador. Então, não adianta de nada eu colocar os meus jogadores para sofrer. E aí a gente tem que falar de escalação, né, Monique? Assim, muitas dúvidas, mas você conseguiu apurar uma possibilidade mais clara do que ele trabalhou, do que ele treinou em mais tempo, podemos dizer assim, né, Monique? A gente viu aquela divisão de coletes no aquecimento do treino de terça-feira, e de fato aquela é a espinha dorsal do time. Ele tinha 11 jogadores de linha, né? Porque dessa vez ele tem 25 convocados. Então, no time que teoricamente seria o titular, ele tinha Wanderson, Danilo, Marquinhos, Alex, Sandro, zagueiro, e Alexandro, lateral, Casimiro, Andrei, Andréas, Estevão, Vinícius e Richarlison. Essa era a espinha dorsal. Mas ele fez trocas durante o treinamento e por um bom tempo ele trabalhou com uma outra formação no meio-campo, tendo Gerson e Bruno Guimarães ao lado do Casemiro. E na defesa prevaleceu Wanderson na direita e Alex Sandro como zagueiro pela esquerda, os dois que possivelmente estariam ali disputando com o Danilo. E aí hoje ele não quis, né, na entrevista coletiva de véspera, ele não quis confirmar a escalação, não quis confirmar quem será o capitão, disse que tudo isso vai ser passado aos jogadores na manhã de quinta-feira, então nem no último treinamento os jogadores vão ter certeza de quem serão os titulares, mas, por exemplo, quem passou boa parte do tempo, praticamente todo o treino no time titular, foi o Estevão, um jogador que também foi muito elogiado pelo Ancelotti na entrevista coletiva, se der para a gente pescar pistas. Falou que é um jogador extraordinário, que ele não pode dizer ao Estevão como driblar, porque isso ele sabe melhor que ele, mas pode dar dicas de como o Estevão ajudar na marcação quando o Brasil não tiver a bola. E deu a entender que o Estevão é um jogador que está no radar nesse momento para ser utilizado, especialmente na ausência do Rafinha. Vale a gente relembrar, para quem não sabe, o Rafinha está suspenso para esse jogo, está convocado, mas só pode jogar contra o Paraguai. E no meio-campo, embora ele não tenha confirmado, do jeito que ele falou e pelo que foi trabalhado, no meu entendimento, o Casemiro será titular desse time. E aí ele fala do Gerson de uma forma diferente da que ele fala de todos os outros meias que ele tem ali. Ele fala que é impressionante a qualidade do Gerson, então me leva a crer que o Gerson será titular, assim como ele diz que o Bruno tem uma capacidade de jogar entre linhas, que também me leva a crer que o trio será Casemiro, Gerson e Bruno. Até porque ele fala que o André é um jogador completo que ele não conhecia tanto, e aí talvez ele tenha começado a atividade de ontem com o André para ter essa possibilidade de percepção ali. Elogiou também o Andrés, mas da forma como ele colocou as características e os elogios para cada um, me fez ficar com a sensação de que Gerson e Bruno Guimarães partem na frente para essa vaga. E aí a gente tem que lembrar que Gerson e Bruno Guimarães eram os titulares com Dorival no meio-campo nas últimas rodadas de eliminatórias. Então, eu acho que se desenha um time para Alisson, Wanderson, Marquinhos, Alex, Sandro, Alexandre. Meu Deus, um time com 2 Alexandre é um negócio assim inacreditável, mas tá bom. E seguidos ainda na escalação, né? Casimiro, Bruno e Gerson, Estevão, Vinícius e Richarlison. Só um último ponto que me passaram é que a escalação, que a formatação ali variou entre 4-3-3 e 4-4-2. Então, eu acredito que talvez o Brasil ataque mais no 4-3-3 e se defenda mais no 4-4-2. Eu acho que pode ser isso, mas nada disso é oficial, porque o Ancelotti está fazendo mistério, então é basicamente juntando as informações que a gente tem com as nossas percepções ali das pistas que ele vai nos dando. Você faria alguma mudança nessa provável escalação, Fragoso? Não, eu vejo como uma escalação bem interessante, Monique, até porque casa justamente com aquilo que ele menciona na coletiva. Ele até, nesse jeito carismático, fala: não quero dizer que eu não sei qual é o meu esquema tático, porque eu sei,
mas eu não sei, mas eu sei. E ele brinca com as palavras, porque ele já havia comentado isso e reafirma, e a carreira dele mostra isso. Ele não gosta de um time que seja engessado, ele gosta de um time que, dentro da sua escalação inicial, possa trabalhar de diversas maneiras, possa jogar em diversos sistemas. E a peça-chave dessa perspectiva de variar sistema é o Estevão e vai ser o Rafinha. Porque no 4-3-3, ele pode muito bem deslocar o Vini Júnior para um lado, o Estevão para o outro, deixar o Richarlison ser municiado pelos meias, seja o Gerson, seja o Bruno Guimarães. Vamos destacar que o Casemiro também é uma peça que volta para a seleção, e ele está há tanto tempo na seleção. Uns amigos meus falavam, pô, mas vai convocar o Casemiro tá velho. Aí eu falei, vocês sabem quantos anos o Casemiro tem? Aí eles falaram, acho que uns 38, 39. Não, o Casemiro tem 33 anos. Então, assim, ele não está velho, é que ele, de fato, frequenta há muito tempo a seleção. E conseguiu dar a volta por cima no Manchester United, sendo um jogador que aparece pisando na área, que aparece dando bons passes. É um 5 que melhorou ainda mais nos últimos tempos. Então, é um meio-campo com capacidade técnica, capacidade de marcação e experiência. O Casemiro acrescenta muito a experiência, a liderança. E o Estevão vai ser esse cara que, se tiver aberto de um lado com o Vini Júnior e não for o sistema que está dando certo naquele momento, o Ancelotti pode virar e falar, Estevão, cai por dentro, você vai fazer um atacante flutuando por trás do Richarlison e do Vini, vou dar mais liberdade para ultrapassagem de lateral, e muda o sistema sem mexer nas peças. Com o Rafinha, ele pode fazer a mesma coisa. O Rafinha pode ser esse jogador que vai atuar por trás dos dois atacantes, ou pode aparecer aberto também. Então, quando ele fala que não sabe bem o sistema, talvez não seja a melhor forma de se expressar. O fato é que ele sabe que com esses jogadores, ele pode variar o sistema. E isso casa muito com a informação que você teve, né, Monique? É isso, assim, eu acho que ele trabalhou dessas duas formas, e eu acho que quando ele fala assim, não gosto de um time que tem uma identidade definida, eu acho que é muito por isso, né, porque ele não quer se prender a um time que joga A ou joga B, já que ele tem jogadores, né, ele falou muito disso na coletiva, que ele tem jogadores com muita qualidade, que criatividade não vai ser um problema, mas que é preciso unir essa qualidade a sacrifício, né, a desempenho ali, juntar tudo isso para formar um conjunto. E acho que esse é o grande desafio dele, porque de fato a gente tem jogadores com muita qualidade, alguns que não conseguiram ainda dar o seu melhor pela seleção, como é o caso do Vini, que foi extremamente elogiado pelo Ancelotti, e que é um dos desafios dele, fazer o Vinícius ter a sua melhor versão na seleção, assim como tinha no Real Madrid, como tem no Real Madrid, e acho que esse vai ser o grande desafio, porque o material humano é excelente, tem vários outros jogadores no banco, né, que possivelmente estarão no banco nessa partida de quinta-feira vivendo grande fase. O Antony está vivendo uma grande fase, o Martinelli também fez uma boa temporada, o Cunha está jogando demais, não me surpreenderia se o Cunha fosse esse outro homem ali de meio campo ou até na vaga do Richarlison, embora o Ancelotti tenha dito, né, que não dá para pedir ao Richarlison o que o Cunha faz e nem vice-versa. Mas eu acho que a gente tem bons jogadores que, como opção ali no banco de reservas, especialmente Antony, Martinelli, Matheus Cunha, enfim. O próprio Andréas fez uma grande temporada, pode jogar de 10, pode entrar bem no meio campo, chega na área também, é um jogador que está vivendo grande fase, e tem a opção do Wesley para lateral direita, ele fala... eu posso variar de uma forma que, se eu tenho um ala subindo muito, eu não preciso ter um lateral puxador dos dois lados. Eu posso ter um lateral que segura mais, que eu acredito que é isso, essa versão Alexandro, que vai segurar ali para o Vini subir, mas que na direita ele pode, né, eventualmente ter o Wesley ali como um lateral que vai puxar mais, como ele diz, então também é uma outra opção. Tem outros caras de qualidade que estarão no banco, o próprio Léo Ortiz, que está jogando muito. Na sua visão, se a gente estiver num cenário de uma partida complicada, não conseguindo desenrolar, desatar os nós, mesmo mudando de sistema dentro de campo, quem você acha que no banco, nessa ocasião que não temos Rodrigo, Neymar, Rafinha, quem seria o cara que poderia mudar o jogo técnica ou taticamente? Os dois pontos que você citou, Monique, eles vêm, como você disse, muito bem. E quando você tem um jogo muito amarrado, inclusive o próprio Ancelotti mencionou nessa entrevista coletiva, eu achei bem interessante, tentaram de todas as maneiras fazer ele falar o que ele pensa sobre o Equador. E ele segurou, mas em um dado momento ele trouxe um pouco mais do que ele imagina que vai ser esse time do Equador, né? E ele menciona, eu até anotei aqui, um time solidário,
que é muito bem organizado defensivamente, com as linhas muito juntas, e que tem um jogo muito vertical. Precisamos ter mobilidade para criar problemas. Essa frase, precisamos ter mobilidade para criar problemas, ela casa muito com a perspectiva do Estevão, que é um cara que vai estar no time titular, sair de um lado para o outro, se movimentar, para fazer com que a equipe mude exatamente a sua, digamos assim, prancheta. Agora, quando você tem times de linhas muito fechadas, você precisa do drible, você precisa, de fato, do imponderável, que pode ser a jogada individual. Então, ter Antony, ter Martinelli ali, com perspectivas de mudança de jogo, de renovar um gás, de colocar um jogador com drible diferente, me encanta muito. E uma outra peça que, assim, é muito complicado colocar esse peso que eu vou colocar nele, tá, Monique? Acredito até que eu mesmo não sei se vou concordar comigo depois de dizer isso. Mas o Andrei Santos foi testado, e nos treinos, evidentemente, e é um cara que na temporada europeia jogou no Estrasburgo, na Ligue 1, e a gente sabe que é uma liga que é uma liga muito pesada em termos de marcação, é uma liga que é muito agressiva, né? Mas é um cara que, mesmo jogando como um 5, ele tem 11 gols e 4 assistências na temporada. É um cara que tem a arma do cabeceio, então num jogo amarrado, truncado, você colocar mais um atleta, que não necessariamente é um atleta de frente, mas sim um atleta que vai adicionar mais a ferramenta, mais uma ferramenta de cabeceio, é um negócio legal. Chega muito bem, finaliza bem da meia-lua. Então, o Casemiro tem uma liderança muito boa, ele evoluiu nesse sentido em relação a chegar ainda mais, ser uma peça ofensiva e agressiva, mas se a coisa estiver ruim e você precisa tentar algo diferente no meio-campo, dá para tentar ser mais agressivo ainda com o Andrei. O Casemiro foi agressivo? Foi nessa temporada, chegou mais à frente, chegou, mas o Andrei foi ainda mais. Então, por mais jovem que seja, eu acho que é uma peça do banco que pode ser muito interessante de ser testada para esse jogo contra a equipe do Equador. Monique, não sei se você concorda comigo, se você acrescentaria mais alguma peça nessas que podem de fato mudar o jogo, além de todo o material humano que a gente já citou. Não, concordo 100% com você. Eu acho que vai ser um jogo muito duro, o Equador, até pela posição na tabela e por não perder em casa muito tempo. Acho que não vai dar espaços para o Brasil jogar. Vai ser um jogo de paciência. O Equador, né, acabou uma notícia de hoje, né, perdendo o Gonzalo Plata, que é um cara muito importante para eles também. Uma polêmica aí toda envolvendo Flamengo e Plata nos últimos dias, e o Flamengo informou ontem, já tarde da noite, que o Plata volta na sexta-feira para o Rio de Janeiro, então não vai ficar à disposição para esse jogo, mas são vários jogadores de qualidade no time do Equador, e se a gente for lembrar o jogo entre Brasil e Equador, que a gente ganha de 1-0 lá em Curitiba, com aquele gol chorado do Rodrigo, que a bola meio que desvia e tal, o segundo tempo foi um pavor. O Brasil não conseguia fazer nada, assim, foi mesmo na sorte que o Brasil saiu de Curitiba com aquela vitória por 1-0, porque o primeiro tempo o Brasil até chega a criar alguma coisa e faz aquele gol chorado, mas no segundo tempo foi um pavor. Então, assim, a tendência é que seja um jogo muito pesado, e a gente vai precisar, né, dessa criatividade, dessa qualidade para quebrar essas linhas e tentar chegar mais perto do gol. Eu acredito que a paciência do brasileiro seja um pouquinho maior, até pelo histórico do Ancelotti. Isso a gente já viu na lista de convocação, vários nomes criticados anteriormente, né, quando chamados pelo Dorival Júnior, foram tratados de outra maneira agora com o Ancelotti. Então, tomara que isso tudo ajude a ter um ambiente melhor. Um detalhe é que eu acho não, né? O Ancelotti vai precisar cortar alguém do banco, porque ele tem 25 jogadores, e o Rafinha, obviamente, já está fora porque está suspenso, mas ele tem 24. Eu acho que ele vai acabar cortando um zagueiro ou alguém ali do meio campo, não sei se o Beraldo, o Ederson, enfim. Mas ele vai precisar cortar alguém do banco, porque só pode levar 23. E é isso, assim, desejar boa sorte, tomara que o Brasil apresente algo diferente, né? Não estou nem esperando que seja uma seleção completamente diferente, um futebol que vai amassar, encantar, mas que o Brasil mostre alguma perspectiva aí de melhora e, quem sabe, consiga sair com um resultado, né, positivo, como na era Tite a gente ia para jogos de eliminatórias fora de casa, sabendo que a gente tinha todas as condições de vencer o jogo. Tomara que volte a ser assim, né, Rodrigo? E na era Tite, uma boa lembrança. O Brasil estreia contra o Equador, 3-0 fora de casa, com pai. Na altitude.
na altitude. Agora não tem nem esse adversário pela frente, mas tem um Equador muito forte. Então, calma, torcedor, muita calma. Não vai pegar um cachorro morto. Não vamos É subestimar o os nossos vice-líder, irmãos. né, das eliminatórias que nós vamos E, enfrentar nesta quinta-feira. e poderia estar disparado, não fosse a punição que sofreu, estaria a Argentina com 31 pontos, o Equador com 26, estaria com 26, sofreu a punição, tem 23, e aí os três abaixo empatados, Uruguai, Brasil e Paraguai. E aí a gente tem que falar daquilo que eu abri o nosso papo comentando, porque é uma data FIFA que todos nós brasileiros começamos muito animados, porque existe a expectativa do Brasil vencer dois adversários que são complicados, que vêm em boa fase, mas se isso não se confirmar, e pode acontecer justamente pelos motivos que eu citei, são dois adversários muito bem encaixados, o Brasil pode acabar fora da zona de classificação, não, fora da zona de classificação direta não, mas Na muito beira, na na beira, última ali na posição, boca, né? né? Vamos trazer, então, os números rapidamente para a galera entender o cenário, tá? O Brasil, não vencendo os seus jogos diante de Equador e Paraguai, E não perdeu os dois, né, por exemplo. perdendo dois, não pontuando, o Brasil estacionaria em 21 pontos. E aí, a gente está falando de Paraguai na quinta posição com 21 pontos. Se o Paraguai empatar um dos seus jogos e vencer o Brasil naturalmente, pode até perder o jogo agora Pode até dessa perder o rodada. primeiro jogo, que é com o Uruguai, né? É com o Uruguai. E se depois ganhar do Brasil, o Brasil não tendo vencido o Equador, né? O Paraguai Já é passa, né? Mesmo ultrapassado. que o Brasil empate com o Equador, vá a 22 e o Paraguai perca para o Uruguai. Se o Paraguai vencer o Brasil na rodada na Neoquímica Arena, o Paraguai passa a seleção brasileira, né? E a E aí, Colômbia vai jogar com o Peru em casa, que teoricamente é um jogo mais tranquilo, e depois. muito. Aí não, né? Depois tem a Argentina na outra rodada fora de casa, que é um jogo mais complicado, mas também tem a possibilidade de, vencendo o Peru, passar o Brasil se o Brasil não ganhar os seus jogos, né? A gente está vendo aí agora na tela a classificação, só para a galera visualizar. É tudo muito embolado, então se o Brasil não conseguir passar com resultados positivos nessa data FIFA, é aquilo, né? Pelo cenário que se desenha para essa Copa com mais seleções, é muito difícil o Brasil ficar fora da Copa, mas num cenário que o Brasil vá para uma repescagem já é tipo um negócio inacreditável, né? E eu acho que também vai ter uma repercussão péssima o Brasil entrar na Copa em sexto, em quinto. Não é isso que se espera da seleção brasileira, né? Mas é fruto de um ciclo bagunçado, como disse o Danilo na entrevista que ele deu ao Romário, que está aí repercutindo bastante. E aí é aquela história, Paraguai e Colômbia passando a seleção brasileira, cai para a sexta posição, a Venezuela tem 15 pontos e joga, inclusive nessa rodada, contra a Bolívia em casa. A Bolívia que também é um adversário que fora de casa não costuma dar trabalho, só em El Alto, né? Mudou, não é mais em La Paz, é em El Alto, subiu ainda mais a altura. A Venezuela pode bater 18 pontos, depois vai pegar o Uruguai, mais difícil pontuar. Mas a Vinotinto pode ficar a 3 pontos da seleção brasileira para uma próxima data FIFA e nós estamos chegando na reta final. Então, assim, é claro que a seleção brasileira tem uma perspectiva muito boa com a chegada do Carlo Ancelotti, mas não pode ficar vacilando em termos de pontuação, por mais absurdo que pareça dizer isso, com 7 vagas para a Copa do Mundo, 6 diretas em 10 seleções. A gente só trouxe esse cenário mesmo para mostrar que não é uma posição confortável do Brasil agora, mas a gente torce para, depois dessa data FIFA, ter uma posição mais confortável para as últimas duas datas, né, Monique? É isso, e mais do que isso, né? Além de pontuação, a gente torce para que depois dessa data FIFA a gente tenha uma perspectiva melhor de ver um Brasil em evolução, com outras peças ganhando espaço e com possibilidade de sonhar, né, novamente, que o Brasil pode brigar ali com as seleções de primeira prateleira na Copa, que é daqui a um ano. Se eu não estiver ficando maluca nas datas, na próxima semana vai faltar um ano cravado, né, para a abertura da Copa do Mundo. Então, é esse o tempo que o Ancelotti tem aí, com data FIFA de setembro, outubro, novembro, março, e a data FIFA de junho ali, que já é na beira da Copa, os amistosos ali antes da Copa. Então, ele tem aí mais 4 convocações antes de fazer a convocação da Copa, que é a convocação
né, que já é para os amistosos e Copa, então ele tem mais 4 convocações além dessa que ele fez para definir ali os 23 selecionados para a Copa. É pouco tempo, mas com a capacidade que ele tem, eu acho que a gente pode ter esperança de que teremos um cenário diferente nesse próximo ano. Se Walid Regragui, em 3 meses de trabalho, colocou Marrocos numa semifinal de Copa do Mundo, um aninho está de bom tamanho. Carlo Ancelotti, né, amigo? Monique, passamos a régua, é isso? Tem alguma última informação? Acho que passamos por tudo, né? É isso, a galera que gostou do vídeo, encaminha para os amigos, deixa o like aí, compartilha, porque isso ajuda o nosso trabalho e no fim das contas, né, a gente volta aqui para fazer mais vídeos de seleção brasileira, se vocês gostarem do conteúdo. Eu tenho certeza que todo mundo gostou, vai deixar o like, vai compartilhar, porque nenhum vídeo trouxe tanta informação e tanta análise quanto esse na internet. Combinado? Deixa o like, se inscreve no canal. Valeu demais e acompanhe toda a cobertura da seleção brasileira de pertinho nas redes sociais da TNT Esportes. Até a próxima. Tchau.